Deus eterno, Pai que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por mais um sábado que temos, mais uma oportunidade que temos de separar tempo para refletir, meditar, especialmente nas suas obras, nos teus ensinamentos. Estamos juntos virtualmente e pedimos uma bênção sobre os equipamentos, sobre a transmissão e especialmente sobre a mente de cada um aqui, minha e de todos que estão participando, que possamos ser usados por Deus para compreender melhor sobre Ti. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor envie anjos para estar ao nosso redor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que possamos nos aproximar de Ti, que possamos agora estar em união e aptos a entender melhor os assuntos. Eu peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que me ajudou muito a entender melhor as discussões sobre igualdade. É algo fundamental que como movimento isso é bem estabelecido. Eu imagino que todos já tenham estudado isso, então vai ser uma revisão. Bom, então eu quero falar sobre o fim desde o princípio. Eu vou fazer primeiro um resumo de onde eu quero chegar. O que eu vou passar é para vocês saberem a direção para onde eu estou indo, para poderem compartilhar nessa direção, ou então fazer desvios que vocês acham relevantes. Então, vou fazer um resumo do que eu vou falar. Eu quero fazer uma ressalva que meus fones não estão bons, então eu troquei aqui mais de um, e eventualmente ele pode ficar ruim. Eu peço que vocês me lembrem disso e peçam que eu dou uma ajeitada aqui e melhor. Então, fiquem à vontade para fazer esse tipo de interrupção. Outra coisa, eu acho que na minha tela de quadro branco, onde eu estou agora, eu não consigo ver quem levanta a mão. Então, dependendo do comentário, ligue o microfone, que eu acho que assim vocês participam com mais facilidade. Bom, então, eu quero falar sobre esse tema, o fim desde o princípio, que é um assunto que a gente vê são frases, são tema que a gente vê em Isaías, a partir do capítulo 40. Além disso, eu vou comentar sobre outro princípio, que é bem similar, ou complementar, que é o tema do alfa e o ômega. O alfa e o ômega. E, então, a gente vai ver, além disso, e aí, com esses dois princípios, a gente vai entender melhor o que é a repetição da história. E qual que é a utilidade disso, de compreender, de aprofundar a nossa concepção, nossas ideias sobre o fim desde o princípio, sobre o alfa e o ômega, e de como a história se repete, baseado nesses princípios e outros, de como isso é útil para entendermos o tempo que a gente está vivendo, para entendermos a igualdade, para entendermos as discussões, os atritos que estão acontecendo hoje. Eu acho que isso é fundamental. Para entender isso, a gente precisa de... Ao se aprofundar nesses princípios, eu acho, para mim, pelo menos, facilitou muito compreender as disputas sobre igualdade que estão acontecendo hoje. Então, vamos lá. Então, esse é como eu pretendo fazer hoje. Então, o primeiro texto que a gente vai ler é sobre... Eu vou começar com o conceito de alfa e ômega. E para isso, vamos ler Apocalipse 1, e aí os versículos 4, 8 e 17. Apocalipse 1, 4. João, Isso. às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco
da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Obrigado, irmã. O que a gente está vendo aqui é uma apresentação. Deus está se apresentando para João. Então, João está na ilha de Patmos, começa a receber visões, e Deus se apresenta para ele dessa maneira, como o Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último, como aquele que era, que há de vir e que é. Então, esse conceito de Alfa e Ômega é uma das formas. Isso é Deus. Deus, ele está falando assim, eu sou o primeiro e o último. Então, ele é o Alfa e Ômega. Então, Alfa e Ômega é uma das características de Deus. Isso passa a ideia de quê? De plenitude, de completo, de poder, quando ele fala isso, ele está passando essas ideias. Então, ele está mostrando uma característica dele. E por que isso é relevante? Para poder enfatizar mais ainda, a gente vê esse conceito de novo em Apocalipse 21, mas eu vou para Apocalipse 22, 13. Esse é um texto pequeno, eu vou ler. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meu foco com esses textos é para mostrar, eu quero trazer o que? Primeiro mostrar que Alfa e Ômega é uma apresentação de Deus, Jesus aqui no caso, Deus em Apocalipse, ele se apresenta para João como alguém que vai revelar, né? Apocalipse é a revelação divina, então uma revelação divina. Ele é alguém que se revela, mas ele se apresenta como o primeiro e o último, como Alfa e Ômega. Isso é relevante em vários aspectos. Deus se apresenta para cada escritor nos diferentes livros de formas diferentes. Em Gênesis ele é o criador, né? Em Êxodo ele liberta o povo. Então, em Eclesiastes ele é a sabedoria. E aqui em Apocalipse ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Por que isso é relevante para nós? Porque o livro de Apocalipse tem uma relevância fundamental para nós nos últimos tempos. Eu separei 2 textos aqui para a gente ler. Está em TM 113 e FQV 345. Eu vou abrir aqui na tela para vocês. Então, o primeiro diz assim, está em TM 113. Quando nós, como um povo, compreendermos o que esse livro significa para nós, ver se há entre nós grande reavivamento. Ela está falando sobre Apocalipse. E o próximo é Fé para o Qual Vivo, 345. O de cima era Testemunhos para Ministros. Então, Fé para a Qual Vivo, 345, diz assim. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Uma coisa compreender-se-á certamente do estudo de Apocalipse, que a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Tem muitos outros textos que enfatizam a leitura do livro de Apocalipse. A função da igreja que foi levantada do movimento milerita era pregar a profecia se está por toda a Bíblia, mas inicialmente evidenciada em Apocalipse. Então, quando Deus apresenta para nós esse conceito, quando ele se apresenta em Apocalipse, ele se apresenta com esse conceito de Alfa e Ômega, de princípio e fim. Então, não é algo... E assim, ele repete isso várias vezes. Em Apocalipse 1, ele fala isso 3 vezes. Depois, no final da Bíblia, ele termina repetindo a mesma coisa, se apresentando assim. Então, não é um contexto... existe uma ênfase aí, uma ênfase divina, né? No hebraico, quando quer se enfatizar alguma coisa, você se repete aquela ideia mais uma vez. Então, o princípio de que Deus é o Alfa e o Ômega está se repetindo aí. Isso vai ser relevante. Eu vou agora ler um texto de Isaías 44, versículos 6 e 8.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim desde que ordenei um povo eterno? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra, não há outra rocha que eu conheça. Obrigado. Então, aí, a gente está conectando os textos que a gente leu em Apocalipse com a sequência de textos que a gente vai ler em Isaías. Então, aqui em Isaías 44:6, ele se apresenta como o primeiro e o último, e Senhor dos Exércitos, Rei de Israel. Então, ele se conecta, ele conversa com o Apocalipse. Está falando que ele é o Alfa e o Ômega. Mas, agora ele vai apresentar um aspecto diferente disso, né? Ele vai falar sobre um Deus que revela o futuro, né? Em Apocalipse também Jesus estava revelando conhecimento, acontecimentos futuros, né? Escreve essas coisas porque o fim está próximo. Em Apocalipse fala isso. E em Isaías, de novo, ele se apresenta como o primeiro e o último, e ele vai anunciar o fim. Só que agora que é interessante porque ele vai estabelecer essa revelação de uma forma bem peculiar, que conversa com essa ideia de ser primeiro e último. Ele fala assim: eu anunciei as coisas vindouras, as que ainda hão de vir. Ele está falando sobre... aqui ele não falou, né? Mas ele está falando que ele vai anunciar, ou que ele já anunciou as coisas que vão acontecer. Então ele está falando sobre Deus. E agora vamos para Isaías 41, 20 a 23. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o veremos. Obrigado. Então, ele está repetindo, ele está falando agora sobre anunciar as coisas que vão acontecer, anunciar-nos as coisas passadas, para que tentemos para elas e saibamos o fim delas. Então, em outras palavras, ele diz assim: me fala do passado, que eu vou olhar para ela e vou saber como que vai ser o fim, para fazer entender as coisas futuras. E aí, ele fala isso: faz isso, porque aí eu vou saber que você é Deus. Assim, isso é Deus conversando com o povo, né? O contexto imediato desse texto é o povo de Israel sendo confortado com a ideia que, eventualmente, assim, eles ainda vão ser cativos, né, por Babilônia, no tempo de Isaías, mas ele está falando assim: ó, lembra que vocês já foram cativos na época dos egípcios e eu tirei, sei lá, durante o cativeiro da Babilônia, vocês vão ser cativos também, mas eu vou tirar de lá. O contexto imediato aí não é esse fim, esse início que Isaías 44 comenta. Desde Isaías 40 até Isaías 46, eu não vou ler todos os textos, mas durante esses versículos o tema é bem parecido. Discute várias vezes essa ideia do princípio e o fim, de apresentar as coisas passadas para saber as futuras. E o contexto, depois vocês leem com mais calma, é essa ideia de que se você souber o passado, você vai entender o futuro. Isso é tão bem explicado nesses textos que alguns autores até entendem, acham que a partir de Isaías 40 já foi outro escritor, não foi nem Isaías que escreveu, porque está tão bem descrito o futuro, né? Ele cita Ciro vindo, que eles acham, por um período acharam isso, né? Que esses textos eram
foi escrito depois, por causa da descrição dos futuros acontecimentos também. Depois isso foi corrigido, mas nesse período a gente vê Deus falando assim, olha, me fala do passado, que eu vou te explicar o futuro. Imediatamente, nesse contexto específico, ele está falando, não, entendam como eu te tirei do Egito, como vocês estavam cativos, eu te salvei, que vocês vão compreender o futuro, vocês vão entender que vocês vão ser cativos na Babilônia, mas vocês vão ser salvos. Então, assim, o contexto imediato desses versos é esse. E uma aplicação mais ampla mostra que a gente faz essa aplicação quando a gente pensa no texto que a gente leu de Isaías 44, onde ele fala que ele é o princípio e o fim, e a gente conecta isso com Apocalipse. Então, assim, quanto mais a gente se aprofunda nessa ideia, quanto mais a gente estuda o passado, aplica o passado ao futuro para poder entender o tempo que a gente está vivendo, quanto mais você faz isso, mais você reconhece a divindade. Né? Deus fala assim, entende o passado, me apresenta o passado, eu vou te explicar o futuro. Você vai ver, porque o Alfa e o Ômega, Jesus, que cria o princípio, que é o princípio e é o fim, que é esse criador, quando ele cria o início, quando ele cria o Alfa, ele cria pensando no Ômega. Ele molda a história de forma a satisfazer esse princípio dele. Então, quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente vê o Alfa repetindo no Ômega, mais você está vendo Deus de Apocalipse. Então, aprofundar-se nessa ideia de Alfa e Ômega, de que o princípio está se repetindo, mais você reconhece a Deus. E especificamente o Deus que está revelado, Deus que está revelado em Apocalipse. É Deus profético, é Deus que está alertando o povo de que o fim está vindo. Então, em Apocalipse, Deus está falando para João, olha, o fim está chegando, o fim está próximo. Porque eu estou falando isso porque eu sou o Alfa e o Ômega. E aí a gente vê que compreender o Alfa e o Ômega, compreender Deus revelado em Apocalipse, é aplicar esse conceito de Alfa e Ômega, é aprender a história passada para poder entender o futuro. E assim, então, esse conceito, dessa forma, é bem explicado aqui em Isaías 44 e Apocalipse. E a gente pode expandir ou entender melhor esse conceito quando a gente vê outros textos. E aí agora a gente vai para Eclesiastes 3, 14 e 15, que é um texto que é mais, como os outros, também é bem conhecido. Diz assim, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Então, assim, agora a gente vai passar para... Então, vamos revisar. Então, a gente está querendo entender melhor a igualdade, que é nosso teste. Eu estou partindo dessa premissa. Para entender a igualdade, a gente entende que somos a última geração, somos o Ômega, a gente está vivendo o fim. Para entender melhor a igualdade, a gente tem que voltar para o Alfa. Por quê? Porque Deus revelado em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Reconhecer a divindade de Deus, segundo Isaías, é entender o fim com o princípio. Então, você apresenta as coisas passadas, me apresenta as coisas passadas para que eu possa dizer o que vai acontecer. Então, quando a gente quer entender a igualdade, a gente tem que ver o início. E agora a gente discutiu esses dois assuntos, e agora a gente está vendo de forma mais ampla, porque essa ideia, apesar de estar enfatizada em Apocalipse, né, várias vezes foi repetido isso, a gente viu em Isaías, essa ideia de que a história se repete, está por toda a Bíblia. Ellen White fala isso várias e várias vezes, eu separei só alguns textos aqui, mas Ellen White fala várias e várias vezes. Então, essa ideia de que a história se repete, de que o Alfa é o Ômega,
isso não é novo, né? E, por exemplo, a gente está falando de alfa e ômega, então a gente tem que pensar no Éden e na nova terra. É uma forma de ver, mas em Isaías, por exemplo, quando ele fala do fim e do início, ele está falando do cativeiro no Egito e no cativeiro babilônico. Então ele tá falando basicamente que a história do Egito vai se repetir na história de Babilônia. Então existe um aspecto sobre esse fim e início dentro de um contexto do povo de Israel. Na hora que Isaías escreveu, o início era o cativeiro egípcio, o fim era o cativeiro babilônico. Então a gente tem que levar esses contextos em mente. E aí agora a gente está vendo essa repetição da história. Então a gente leu agora Eclesiastes, e agora eu vou ler um texto de Review Herald. Eu tenho ele aqui. Diz assim: o Velho e o Novo Testamento são ligados entre si pelo feixe de ouro de Deus. Nós precisamos nos familiarizar com as escrituras do Velho Testamento. A imutabilidade de Deus deve ser vista claramente. A semelhança de suas relações com seu povo da dispensação do passado e do presente devem ser estudadas. Sob a inspiração do Espírito de Deus, Salomão escreveu: aquilo que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Em sua misericórdia, Deus repete suas relações passadas. Ele nos deu um registro de suas transações no passado. Isso nós precisamos estudar com cuidado, porque a história está se repetindo. Nós somos mais responsáveis do que eram aqueles cuja experiência é registrada no Antigo Testamento, pois seus erros e os resultados desses erros foram narrados para o nosso benefício. Então, aqui tem vários conceitos fundamentais. Inicialmente fala sobre a relação entre o Velho e o Novo, que são ligados, sobre a necessidade de nos familiarizar com as escrituras do Velho. E aí, essa familiaridade, ela dá o contexto de por que isso é importante. Isso é importante porque isso revela... Vou escrever aqui. Esse registro das transações no passado, ele é dado porque a história está se repetindo. Porque Deus pede conta do que já passou. Então, a gente é mais responsável do que eram aqueles. Porque o que eles passaram, a gente tem que olhar e não cometer o mesmo erro. Então, a expectativa sobre nós é maior do que a deles. Eu acho que vale a pena a gente parar e refletir um pouco assim sobre isso. Só para a gente gastar um tempo nisso. Olha só. Basicamente assim, eu não sei como é na cabeça de vocês, mas na minha, quando eu imagino o povo de Israel e falo assim, nossa, se eu tivesse visto o mar se abrindo, se eu tivesse andando todo dia e caísse maná do céu, se tivesse uma coluna de fogo no céu para me esquentar à noite, eu não ia estar cometendo os erros que essas pessoas iam estar cometendo. Como que isso aconteceu? Como é que eles se comportavam assim? Quando a gente olha para eles, parece assim muito fácil ver. Assim, a gente não é empático com as dificuldades que ele tem. Para a gente parece, não, é óbvio, é muito simples. Hoje a gente volta e vê a escravidão, por exemplo, e fala, gente, mas como é que as pessoas escravizavam umas às outras? Como é que, assim, isso acontecia? Que tipo de civilização era essa? E, assim, a gente, às vezes, eu, pelo menos, eu tinha dificuldade de entender que houve uma guerra dentro de um país, porque metade desse país defendia que as pessoas tinham que ser escravas. Não só isso, elas usavam a Bíblia para falar isso. Um monte de cristão que ia todo dia de manhã na igreja, que tinha uma família, que dava dízimo, que pregava sobre o amor de Deus, que aposto que fazia, assim, com certeza fariam várias obras bonitas de caridade. Mas que apoiavam o domínio, o racismo, a escravidão.
E a gente tem que parar um tempo e pensar nisso. É o que o Deus é o que Deus em Apocalipse está falando. Eu sou o Alfa e o Ômega. É o que Deus em Isaías está falando. Me fala das coisas passadas que eu vou te falar como é que é o futuro. Então, se a gente olhar para a história dos israelitas e falar assim, nossa, era muito fácil o teste deles, por exemplo. Se a gente olhar e imaginar que aquele monte de gente falhou, chegou em Canaã e falou, não quero entrar lá, não. Josué e Caleb estão enfatizando as coisas erradas. Obviamente, eles são mais fortes que nós, eles são mais poderosos. Como é que a gente vai vencer eles militarmente? Não tem jeito. Aí, esse teste, dependendo de como a gente olha, parece muito fácil. Assim, mas por que não acreditou em Josué? Josué, a gente viu Deus matando aquele monte de egípcio, caíram 10 pragas no Egito. Vencer esses cananitas vai ser extremamente fácil. Esse era o discurso de Josué e Caleb. E aí, se a gente menospreza essas dificuldades, não entende bem o passado, não vê as lutas, obviamente, deveria seguir Josué e Caleb, porque Deus estava guiando o povo. Mas se a gente não entende que não era um teste simples, a gente menospreza o nosso. Se você não entender que na época da escravidão, as discussões, os argumentos, o espírito do tempo, a ideia como as pessoas se comportavam, os costumes daquela época, as decisões, o teste para aquele momento não era algo simples como é para nós hoje. Se alguém perguntar, se a gente tentar passar por aquilo, é muito simples. Bom, então assim, a gente está lendo esses textos para justificar e mostrar o peso que é se debruçar sobre as experiências passadas, sobre a nossa história passada. A gente não tem nada a temer sobre o futuro, a menos se a gente não se esquecer de como Deus nos guiou. Então, se a gente não se esquecer de como Deus nos guiou, a gente não tem nada a temer sobre o futuro. Só que a gente tem que entender que o lugar por onde Deus nos guiou não eram pastos verdejantes. Os testes, na hora do teste, a gente estava andando sobre o Vale da Sombra da Morte. Era escolher entre dois vigias, dois espias que a princípio parecia que eles estavam menosprezando as dificuldades. E a gente tem que entender que Deus vai nos guiar por esse caminho, mas não vai ser um caminho fácil, não é simples. E às vezes a gente acha, não, difícil vai ser, sei lá, parar de comer queijo. Isso é difícil, Deus vai me ajudar por isso. Isso é difícil para algumas pessoas, para outros menos. Isso é importante, tem que ser feito. Mas esse vale da sombra da morte, essa parte difícil, esse teste difícil que Deus vai nos provar, é muito mais sutil, muito mais difícil, derrubou muita gente. Então, nos debruçarmos sobre esses eventos passados nos ajuda a entender a dificuldade e a seriedade do tempo que a gente está vivendo e a dificuldade do teste. Bom, eu vou ler mais um texto. Esse texto foi traduzido, ele está em Manuscritos Liberados, capítulo 13, volume 13, página 379. Eu vou ler aqui porque eu vou ler algumas partes. Ó. Então, diz assim, a tradução do Google mesmo. Em sua palavra, o Senhor declarou que faria por Israel se eles obedecessem sua voz. Mas os líderes do povo cederam às tentações de Satanás e Deus não pôde dar-lhes as bênçãos que designou que recebessem, porque não obedeceram à sua voz, mas deram ouvidos à voz e à política de Lúcifer. Essa experiência se repetirá nos últimos anos da história do povo de Deus, que foi estabelecido por sua graça e poder. Então aqui Ellen White está falando que a mesma experiência que aconteceu aqui, onde os líderes do povo cederam às tentações e Deus não pôde dar-lhe as bênçãos. Essa experiência vai se repetir na história do povo de Deus, no final.
Homens a quem ele grandemente honrou farão nas cenas finais do modelo da história TS após o antigo Israel. Aqui agora ela vai citar Hebreus, e aí ela repete a mesma coisa. Tenha isso em mente. A história está se repetindo. Os perigos que o povo de Deus encontrou em eras passadas, eles encontrarão novamente, se intensificarão. Satanás obteve influência sobre homens a quem Deus honrou acima de toda inteligência humana, como honrou Salomão. Então, assim, o que a gente tem que entender é como é que é esse teste. E aí, a gente pode cada um pensar do jeito que for, assim. Então, eu estou, novamente, fazendo a gente refletir ou pensar com mais profundidade sobre o teste passado, para a gente entender melhor o teste futuro. Então, qualquer um que a gente pegar, né? Então, se a gente fala sobre a escravidão, eu separei alguns textos aqui para a gente ler depois sobre... Eu separei alguns argumentos que eram usados no tempo da escravidão, por exemplo. Não sei se vocês já viram. Depois a gente passa por eles. Mas, assim, antes da gente chegar aí, só imagine que... vamos usar o tempo de Jesus, por exemplo. Como é que seria no tempo de Jesus? Os principais líderes religiosos estavam aparecendo vários e vários mestres falando que era o próprio Messias. Os romanos ao redor esperavam o Messias. Os próprios romanos esperavam. Por que Herodes matou, destruiu as crianças em Belém? Foi só por causa de uma profecia hebraica? Foi dos judeus? Também. Mas existia uma comoção entre os próprios romanos, ou seja, o mundo estava sendo agitado quanto à plenitude dos tempos, quanto ao tempo do fim. O mundo estava entendendo que eles estavam passando por um momento diferente. Então, assim como o povo judeu estava passando por isso, o mundo também estava passando por isso. Então, existiu entre os judeus falsos mestres, que diziam o próprio Jesus, havia essa pressão. Os fariseus eram pessoas, hoje a gente vê eles como com uma aura muito ruim, assim, né? A gente pinta eles de forma muito agressiva e é fácil para a gente ver eles como inimigos ou vê-los como pessoas que estavam tomando as decisões erradas. A gente viu os erros que eles cometeram e viu os problemas que eles fizeram, e aí a gente olha isso e vê isso com muita facilidade. Só que quando a gente faz isso, se a gente fizer isso da forma errada, a gente não está reconhecendo o teste, porque o teste ali era Jesus vindo, apresentando luz, que era o cumprimento profético, que era o cumprimento das profecias naquele período. E as pessoas estavam reconhecendo isso ou não. Então, assim, os discípulos, por fora, se você olhasse externamente, dentro da comunidade que você vivia, dentro de um povo judeu, dentro dos líderes, dentro de um ideal de nação, as atitudes deles, se você olhasse sobre a ótica daquele período, eles eram pessoas menos dignas. Se você olhasse para um fariseu, por mais que a gente sabe que ele estava destruindo o conhecimento, não estava fazendo a responsabilidade que ele tinha, se você olhasse de fora, você ia ver que eles eram pessoas que ajudavam, assim, que tentavam viver uma vida mais próxima do que eles sabiam. Eles estavam vivendo tudo que eles podiam. Então, entender esses aspectos ajuda a entender a dificuldade do teste e o teor do teste. De que não vai ser algo simples, não vai ser uma discussão rasa e fácil. Vai envolver aspectos profundos, enraizados de toda uma expectativa, toda uma nação, toda uma expectativa. Entender essas pormenores ajuda a gente melhor a entender o teste. Tá. Então, vamos lá recapitular. Então, a gente leu Apocalipse, lemos Isaías e a gente leu alguns textos sobre a repetição da história. A gente falou sobre Alfa e Ômega. Passamos para Isaías, onde a gente viu a história se repetindo. A gente conectou os dois textos de Apocalipse, sendo o princípio e fim, com Isaías, o princípio e fim.
Em Isaías, em especial, sobre esse princípio, explicando o fim, sobre como isso era uma revelação divina, essa explicação, né? Porque em Apocalipse, o próprio fim e o início é Deus, Deus é o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse, a explicação das histórias, os acontecimentos passados, explicando os acontecimentos futuros. Esse entendimento era reconhecer Deus. Então, entender o princípio em cima do fim é reconhecer Deus. E a gente está vendo que, então, para entender o teste que a gente vive hoje, a gente precisa de reconhecer no passado os eventos que vão acontecer. Então, compreender o passado para entender o futuro é reconhecer a Deus. A gente está vendo que isso é falado por toda a revelação, tanto de Ellen White quanto da Bíblia, de formas diferentes. A gente está usando agora essa expressão, história se repete, o que foi vai se repetir, mas a gente pode usar outras formas, a gente pode ver as parábolas, como as parábolas são uma repetição da história, né, como histórias passadas são parábolas para o futuro, isso é uma própria repetição. Jesus pega histórias passadas que explicam o futuro, isso são parábolas, isso é uma forma de repetição. Num texto que a irmã leu, que eu acabei lendo, na verdade, isso coloca uma responsabilidade sobre nós, a gente entender isso, coloca uma responsabilidade sobre nós. Bom, já lemos sobre isso sendo uma característica divina, sobre Deus não mudar. Então, assim, só para tocar nesse tema do padrão profético, o que a gente está falando é assim, ó. A gente está falando que existe uma história alfa, existe uma história ômega, e que a história alfa explica a ômega, né? Então, a gente vai colocar a alfa sobre a ômega sobre a alfa, e aí a gente vai, uma vai trazer luz sobre a outra. Isso é o que a gente está falando até agora, em formas gráficas, né? Bom, então vamos lá. Então, eu estou sintetizando o que a gente viu até agora, porque eu quero falar brevemente sobre o padrão profético. Então, a gente começou falando sobre alfa e ômega, e aí a gente viu que em Isaías que o alfa explica o ômega. Então, o alfa traz luz sobre o ômega. A gente viu que essa é uma repetição, que a história se repete. E o que isso acontece, o que isso faz à medida que a gente vai fazendo isso, né? Porque eu citei, não sei se vocês escutaram, citei o texto sobre existem surpreendentes semelhanças nos grandes movimentos de reforma. Então, você vai pegar o movimento de reforma e você vai ver surpreendentes semelhanças entre eles. E aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai começar a entender um padrão, uma vez que o trato de Deus com o homem é sempre o mesmo. Então, ele sempre vai trazer luz, vai fazer essa luz aumentar, vai testando o povo dele, até ele trazer o juízo e separar esse povo, né, até o juízo. Então, à medida que vai estudando isso várias vezes, você vai enxergando e até que você entende um padrão. E aí daí que surge a expressão padrão profético. Você vê essa repetição e você entende esse padrão. A gente está falando em especial, a gente usa em especial a história milerita. A gente tem razões para isso. Uma delas é que foi a história milerita é nosso alfa, nós somos o ômega. Então, tem um aspecto especial. Temos razões. Ellen White fala com clareza isso também. Então, ela fala aqui, por exemplo, no Grande Conflito 393, que a parábola das 10 virgens ilustra a experiência do povo adventista. E aqui no outro texto ela diz que essa parábola já foi cumprida ao pé da letra. Mas ela vai ser cumprida, especialmente nesse tempo. Então ela falou assim, ó, a parábola das 10 virgens de Mateus 25 já foi cumprida.
mas ela vai ser cumprida novamente. Então, e ela falou que essa parábola foi a ilustração do povo adventista. Então, isso dá razões para a gente pegar a história milerita e entender isso. E aí, em especial, eu quero falar sobre, ou para a gente terminar, acho que já está em cima do tempo, só mostrar alguns argumentos assim. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, ele cita, por exemplo, os 10 mandamentos. Tá, em inglês, ele fala que quem defendia a escravidão citava, por exemplo, que Abraão tinha escravos, ele ainda aponta para os 10 mandamentos e fala, no 10º mandamento, ele fala, não cobiçarás a mulher do seu esposo, nem o seu servo, nem a sua serva. Então, a existência de servo tá enfatizada no próprio mandamento. Eles falam, por exemplo, que graças à escravidão, esses escravos negros conheceram o cristianismo. Muitos escravos se tornaram cristãos por causa disso. Esses são argumentos. Hoje, assim, a gente ri deles, né? Mas dentro daquele período era dividir as pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui, ó. Aqui, por exemplo, olha só, ele divide as pessoas assim, ó. Ele dividiu primeiro em abolicionistas e quem tinha escravos. E depois ele dividiu entre ateístas, socialistas, comunistas, republicanos, jacobinos e amigos da ordem e regulador da liberdade do outro. Então ele chama quem tem escravos de amigos da ordem e dos abolicionistas de ateístas, socialistas, comunistas, republicanos vermelhos e jacobinos. Esse era um ministro de uma igreja, um ministro publicano de Stonewall. Esses são os argumentos que existiam na época. A gente, assim, às vezes não sei se é todo mundo, mas algumas pessoas, eu, por exemplo, não. Cada vez que eu gasto mais tempo entendendo o passado, eu entendo melhor o presente, entendo melhor o processo que a gente está vivendo hoje. Olha aqui. Esse aqui é um outro argumento, diz assim. Ele compara, segundo ele, esse argumento é assim, que o norte o que ele está fazendo com o capitalismo é criando escravos brancos. E ele compara um com o outro. Segundo ele, os escravos negros trabalham, são escravizados num período, né? Mas aí depois, quando chega a noite, ele já não precisa se preocupar com mais nada, porque ele vai ter casa e comida. Já o branco, ele vai ter que trabalhar durante o dia inteiro e à noite ele vai ter que ainda pensar e refletir sobre a casa, comida. Segundo ele, as pessoas do norte eram muito mais cruéis do que as pessoas do sul. O sul era quem defendia a escravidão e quem era do norte defendia a mão de obra livre. Olha, segundo ele, os escravos, aqui ele fala negro, pretos, eles eram mais livres, porque quando terminava o labor do dia, eles tinham a mente livre, o corpo livre para comer, para cuidar da casa, do que era necessário, da família dele, enquanto os brancos do norte, quando terminava o dia de trabalho, ele tinha que ir para casa, tratar de outros assuntos. E assim, um argumento aqui que ele usa, que assim é risível, mas era o que ele usava, que os escravos eram os mais felizes, em algum sentido, e as pessoas mais livres do mundo. Esses argumentos aqui não são argumentos pequenos, assim, eram argumentos difundidos entre o Sul, de que eles usavam o seu tempo de forma adequada, que eles tinham os descansos, enquanto o homem branco o tempo todo ficava refletindo sobre ganhar dinheiro, sobre produzir.
E segundo ele, isso que era bênção, isso que era a liberdade. Enquanto eles, essas pessoas do norte, acabavam escravizando todo mundo, tanto os pretos, os negros que eram livres, quanto os brancos que estavam assumindo essa ideia industrial e capitalista. E assim, esses argumentos não eram pequenos e não eram menosprezados como são hoje. Hoje a gente lê e fala, gente, mas quem acredita nisso? Naquela período foi suficiente para gerar comoções a ponto de levar uma guerra. Enfim, aqui está falando, por exemplo, que existem leis para poder proteger os mais fracos, né? Ninguém pode abusar da autoridade sobre a mulher, sobre os escravos e sobre as crianças. Isso é universalmente detestado. Ninguém gosta. Todo mundo acha ridículo quando o abuso de autoridade, segundo ele. O argumento é esse. Então, eles já são protegidos. Igual a mulher era protegida pela lei, as crianças, os escravos, eles estavam falando isso, mas a gente sabe que nenhum deles era. As mulheres eram agredidas, os escravos eram agredidos. Mas, assim, pela lei, em tese, ninguém poderia agredir sem razão. Nada disso. Então, eles deturpavam, a visão de mundo deles naquela período era essa. Hoje é fácil para a gente ver, mas naquele período não. E é essa mentalidade, a gente tem que gastar tempo pensando nisso para poder entender o nosso teste hoje. E a gente tem que fazer esses paralelos. E a gente, como é que está sendo nosso teste? Nosso teste é a igualdade. Como é que está a mentalidade do povo que a gente vive hoje? Como é que vai ser no futuro quando a gente rever isso? Será que a gente vai ver, nossa, a gente estava discutindo isso? Obviamente era assim, obviamente era assim. A ciência está dele. Enfim, o meu objetivo era mostrar, rever com vocês esses princípios do princípio e do fim, da importância da revelação de Deus em Apocalipse, é o alfa e o ômega. Em Isaías é o princípio e fim. E a gente reviu isso e mostrou como se debruçar sobre esse tema é relevante para a gente entender melhor o momento que a gente está vivendo. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário final, quer fazer alguma pergunta. Pois não, Jorlan, fique à vontade. Igor, eu acho que colocando em prática o próprio princípio do estudo em si, quando você leu a questão dos argumentos em defesa da escravidão, tipo assim, parece que muitas vezes as mesmas palavras ou os mesmos argumentos são usados em defesa da submissão da mulher, por exemplo, que a mulher sendo submissa, fazendo a vontade de Deus, como diz no Assim diz o Senhor, na verdade ela está sendo verdadeiramente feliz, e essa submissão em si, sendo a vontade de Deus. É justamente esse princípio de uma coisa que aconteceu no passado, a gente olha para os dias de hoje, esse princípio está se repetindo exatamente na nossa frente. E aí acaba que é um pouco complexo, até minha cabeça fica bem cheia quando eu fico pensando nos detalhes quanto a isso, a complexidade disso, de que... deixa eu tentar pensar numa forma melhor de expressar. Quando a gente pensa sobre a repetição da história, eu acho que a gente divide entre dois aspectos. Um que a gente, como você leu nos textos, os princípios de Deus com os homens, o que ele faz da mesma maneira, por exemplo, ele dá uma verdade, que é a verdade presente para o seu tempo, as pessoas são testadas com base nessa verdade, e isso se repete sempre, ele escolhe um mensageiro, então isso é o que Deus faz. Ao mesmo tempo, a gente também vê uma repetição da história com relação à forma como as pessoas reagem a isso. Então aí já não é com relação a Deus, mas com relação às pessoas. E particularmente eu, quando comecei a estudar essa mensagem, isso era uma coisa que eu ficava muito pensativo de que, tipo assim, tal pessoa, ou os líderes religiosos no tempo de Jesus, eles rejeitaram a verdade presente, então isso significa que no nosso tempo eles também vão rejeitar. Só que aí isso dava um pouquinho de nó na minha cabeça, porque
é como se fosse como uma questão de predestinação, tipo, se não fosse uma escolha, eles vão fazer de qualquer maneira, mas que, na verdade, e aí que está a complexidade da questão, é que além da repetição da forma como Deus lidar em cada geração é a mesma, a forma como ele dá a mensagem, escolhe mensageiros, escolhe uma verdade presente, que é um teste, que é uma verdade que vai em contradição de muita coisa, os entendimentos pré-concebidos, inclusive da própria igreja, e de um assim diz o Senhor, isso é questão de Deus, beleza, ele repete. Da mesma forma que a gente vai escrever e a gente tem a mesma letra a todo momento. Só que a forma como os humanos reagem à verdade, isso acaba também se repetindo, e isso também não é uma questão de predestinação. É como aquela questão do touro ápis, né? As pessoas criam Deus à própria imagem, então isso não é uma questão de predestinação, mas que infelizmente a maioria das pessoas escolhe um Deus que não é o Deus verdadeiro, é esse Deus que oprime, esse Deus que é a favor da submissão, é a favor da desigualdade, de que alguém deve dominar sobre o outro. Então, isso a gente consegue ver a expressão disso em todas as gerações. Então, lá no passado, eles queriam apedrejar a mulher adúltera, por exemplo, eles estavam se apegando mais à letra da lei, o assunto do Senhor, do que o amor por ela em si. E a partir do momento que essa história vai se desenvolvendo, a gente vê o desdobramento disso na escravidão, hoje com relação às mulheres, e quando a gente fala mais para frente sobre outras coisas, orientação sexual e tudo mais, a gente vê exatamente os mesmos argumentos sendo defendidos. Em defesa da verdade de Deus, a pessoa vai matar um transexual falando que é um demônio, por exemplo. E a gente vê essa repetição dessa mesma coisa. Infelizmente, a essência da rejeição da mensagem, o comportamento das pessoas também se repete, não porque elas são predestinadas a isso, mas porque, infelizmente, ela não entende o verdadeiro caráter de Deus, e eu adoro verdadeiramente, digamos assim. Entendi. Você estava enfatizando, falou então sobre você começou falando sobre algo que ressoou comigo também, que eu escutei esses argumentos no momento. Assim, mas olha, tem exemplos de homossexuais que vivem felizes, mulheres que vivem felizes, submissas aos seus maridos e assim. Então, a gente acha que isso é um argumento, mas esse argumento existiu naquele mesmo período. Existem pessoas que falavam, não, existiam escravos felizes, satisfeitos. E depois você falou sobre como Deus não muda, mas da mesma forma, o ser humano que Deus está lidando, tem as mesmas dificuldades. Então, ele vai lutar da mesma forma, né? Ele vai rejeitar, a parte das pessoas vão se comportar de uma certa forma. E você estava mostrando a repetição da história tanto nos atos de Deus quanto nos atos da humanidade, né? O nosso tempo acabou. A gente pode continuar isso depois em outro momento. Foi um prazer, eu gostei muito de participar com vocês. Espero que Deus nos abençoe durante o restante do sábado, esteja na próxima palestra com o irmão Parminda. Vou terminar com uma oração. Tá? Aqueles que puderem, me acompanhem de joelhos. Deus eterno, onipotente, que habita nas alturas dos céus, que cuida de nós, que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que se revelou para nós em diversas formas. Eu peço uma bênção agora sobre as nossas mentes, sobre o restante do sábado, possamos meditar e refletir em tudo que estamos estudando hoje, que a gente use o sábado da melhor forma possível. Senhor, ajude-nos a refletir sobre o princípio, para estarmos aptos para o fim. Senhor, ajude-nos a entendermos sobre o princípio se repetindo no fim, para que a gente possa compreender melhor quem o Senhor é. Seja com cada um aqui presente. Abençoe-nos ricamente. Eu peço isso em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.